considero uma pessoa privilegiada porque eu tive avô até os meus 40 anos. E certa vez ele me disse que o que a gente chamava de estresse, no tempo dele, eles diziam que a pessoa era uma pessoa que sofria dos nervos. De fato, a palavra estresse, ela se incorporou ao nosso vocabulário há não mais do que 50 anos. É um assunto muito sério, atinge muita gente e, fundamentalmente, o estresse é uma situação emocional muito forte devido a uma pressão ou uma situação aguda na nossa vida e o corpo se sente atacado e o sistema nervoso reage gerando ansiedade, gerando agitação e muitas vezes acelera os nossos batimentos cardíacos. Quando essa situação passa, o nosso corpo volta ao normal. Basicamente é isso. A questão é quanto dura esse retorno, quanto dura a situação de estresse, sempre assim, né? Mas o assunto é tão importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o American Institute of Stress é uma entidade que tabula todas as razões do estresse e faz um ranking, publica um ranking. Existem mais de 100 itens nesse ranking de causas de estresse. Os primeiros 6, os mais altos ranqueados, são situações agudas, pontuais, extremas na vida das pessoas, como causa de estresse. Como, por exemplo, o falecimento de uma pessoa que você ama, ou então um processo de divórcio que é muito desgastante, ou então uma doença grave. A primeira causa de estresse de contínuo e não pontual, ou seja, de dia a dia, por incrível que pareça, está em 7º lugar e é o casamento. O casamento é uma das principais causas de estresse nos Estados Unidos. O 8º item é o trabalho. E é sobre o trabalho que eu gostaria de falar um pouquinho. Claro, o trabalho é algo que nos ocupa muito no nosso dia, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. E do jeito que é hoje, muitas empresas, pela facilidade de acesso aos seus funcionários, às vezes é 24 horas, 7 dias da semana, e as pessoas não se desligam dele, porque a facilidade de acesso às pessoas é muito grande. O que acontece é que se você tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, se você é submetido a uma pressão muito forte, não se desliga do trabalho, às vezes tem um chefe exigente demais, e às vezes, sobretudo, não gosta do que faz, você acaba entrando numa situação de estresse. Aliás, no meu canal tem um vídeo que se chama 5 dicas para evitar a insatisfação no trabalho, que aborda esse aspecto de você não gostar do que faz, o que pode te acarretar. É muito interessante. Mas, como eu disse, o assunto é tão sério e que existe um indicador também muito interessante nos Estados Unidos. Lamentavelmente, no Brasil a gente não tem números, mas nos Estados Unidos existe uma associação também que publica um trabalho regularmente e tem um indicador de que 41% dos norte-americanos sofrem de estresse no dia a dia do trabalho. 41% é muita gente. O que acontece, a consequência principal é que tanta gente com estresse que resulta que as principais faltas no trabalho, a ausência no trabalho, são por conta de doenças causadas pelo estresse. E as licenças prolongadas, as licenças médicas prolongadas também são causadas pelas doenças provocadas consequência do estresse. Uma resultante de tudo isso daí são os custos altos dos planos de saúde, dos seguros de saúde deles lá, a ponto de quase metade da população não ter um. Estima-se que as empresas no mundo, elas gastam por ano, todas as empresas no mundo gastam por ano a cifra de aproximadamente 300 bilhões de dólares só com a perda de produtividade e com as ausências e licenças dos funcionários
e sejam eles braçais ou não braçais, no mundo inteiro, 300 bilhões de dólares as empresas gastam com isso. É muito dinheiro e muita gente com estresse, sem dúvida. Agora, existe uma polêmica em cima de tudo isso, uma coisa muito interessante. A Universidade da Califórnia, em Berkeley, publicou um trabalho muito interessante que diz que o estresse é uma emoção muito importante para nós. Claro, é importante porque ela nos deixa doentes. Não, na verdade, de forma saudável, muito importante e saudável em algumas situações. Mas como assim? Estresse é sinônimo de coisa ruim o tempo todo, de algo perigoso o tempo todo. Pois é, a polêmica do trabalho é exatamente, a polêmica da pesquisa é exatamente essa. Segundo esses pesquisadores, o estresse moderado e intermitente, e agora eu abro um parênteses para explicar o que eles estão tentando dizer com isso, é mais ou menos o seguinte: imagina que você tem um trabalho que você faz 3 dias da semana, você leva 3 dias para fazer um determinado trabalho, e aí por alguma situação emergencial dentro da empresa, te pedem para fazer esse mesmo trabalho que você fazia em 3 dias, você vai fazer em 2. Nessa hora, você utiliza todos os seus recursos, todo o seu conhecimento, toda a sua criatividade para condensar aquilo que você fazia em 3 dias em 2 dias. Com isso, a sua performance sobe muito, você acelera tudo. E isso seduz o cérebro, estimula o cérebro a criar mais células. E ao criar mais células, ele estabelece novas conexões neurais, mais conexões neurais. Isso tudo é estímulo. E isso tudo é saudável e inofensivo. A questão é que, se isso continua por um período prolongado, o processo é completamente inverso. O cérebro quebra conexões neurais e começa a perder células sem capacidade de reposição, e você entra em fadiga mental. Por isso, preciso tomar cuidado com a pesquisa, porque não se pode pensar que para se ter uma melhor performance é preciso estar sob pressão, sob estresse, porque isso pode levar a alguma coisa perigosa. Nós temos os dois lados a pesquisa. Ao mesmo tempo em que ela diz que é muito interessante estresse moderado, intermitente, para estimular o seu cérebro, também é perigoso se você ficar um período muito longo sob estresse. Bem, claro, se você pensar bem, quando você tem situações, desafios na sua vida, quando você tem situações onde você tem que aumentar a sua performance, estar mais atento, claro, às vezes você até se surpreende, e isso é bom, mas desde que você vá lá em cima, no máximo da sua performance, ou no limite da sua performance, e num curto período de tempo você volte ao normal, ou seja, à sua atividade normal. Então, a resultante disso é que você aprende muito, aprende a lidar com obstáculos, aprende a lidar com os desafios da vida. Agora, e daí? E daí, essa é a parte mais importante do vídeo. E daí que você precisa aprender a conhecer os seus limites. Muitas vezes você se depara com uma situação e você se sente motivado e você vai cair de cabeça em cima daquilo. Puxa vida, era isso aí que eu queria. E sua performance, em função da motivação, vai lá em cima. Seja ela um trabalho, seja ela uma tarefa qualquer específica, ou um empreendimento, ou qualquer coisa que aconteça na sua vida e que você se sente muito motivado. Sua performance aumenta automaticamente. Você sente que você está melhor nessa hora. Só que, se isso durar muito tempo, é preciso tomar muito cuidado, porque você vai motivado, você acaba não percebendo que entra numa área perigosa, porque você começa a entrar em estafa mental. Portanto, é muito importante a gente conhecer os nossos limites. E aí entra a inteligência emocional.
Porque pessoas emocionalmente inteligentes são pessoas que reconhecem as suas alterações emocionais. Elas identificam em si mesmas quando há uma alteração importante das suas emoções. Elas compreendem a razão dessas alterações e têm as reações mais adequadas para si mesmas, para aquela situação. No caso de estresse, para se proteger. Pessoas emocionalmente inteligentes se conhecem e conhecem os seus limites, sabem quais são os limiares de alerta e tomam as devidas providências quando começam a entrar em situações de estresse, como por exemplo tentando diminuir a sua autopressão, diminuir a sua preocupação. De alguma forma elas vão tentando usar dos recursos do seu autoconhecimento para não entrar na situação de estresse. Essa é a grande sacada, até porque estresse é uma coisa subjetiva e ela está sob o seu controle. Se você se preocupar menos, se você perceber a pressão, se você quebrar um pouco, sair um pouco fora e respirar fundo, dar uma volta ou tirar um dia, você, com autoconhecimento, você consegue se proteger dessas situações. Por isso, autoconhecimento não é uma bobagem, como muita gente diz, por ser subjetivo, não é uma perda de tempo. Autoconhecimento não é uma modinha, inteligência emocional muito menos. Autoconhecimento é a principal fonte de poder quando você está diante de um obstáculo, diante do desafio da sua vida. E o autoconhecimento é que vai dizer para você quando é que aquilo está sendo saudável e quando é que aquilo está começando a se tornar perigoso. Portanto, investir no autoconhecimento é o único investimento com retorno garantido. Tchau!